Sinceramente, eu não ia fazer uma análise da Cinematic que saiu, porque já tem um vídeo muito bom que eu analiso uma Cinematic que a gente fez, e o processo, basicamente, ele não mudou tanto, sabe? Mas, como o povo clamou... Tô brincando. Mas como a galera pediu lá no nosso Discord de subs e membros do YouTube, eu resolvi fazer. Então, por que não analisarmos esta Cinematic que saiu já faz um tempinho, mas que a gente fez o post hoje. Saiu hoje, no dia na gravação do vídeo, postado há 6 horas atrás. E acho que seria bem interessante a gente passar por todas as etapas. E se vocês tiverem alguma dúvida, chat, e também nos comentários do YouTube, pode deixar aí que a gente vai conversando. E eu vou tentando tirar essas dúvidas. Eu posso tentar abrir algum PSD aqui, se eu tiver a possibilidade. Eu tenho... Como fui eu que ajudei a montar o post, eu tenho praticamente todos os PSDs aqui. E acredito que vai ser bem legal até mostrar coisas que não entraram. Mostrar coisas que não entraram aqui no post. Mas que são algumas coisinhas de bastidor que é muito importante de vocês saberem, né? Porque no post realmente só tem aquilo que a gente quer expor, digamos assim, né? Tem coisas que são parte do processo, mas que não necessariamente fica tão interessante e ia dar muito volume no post, né? A gente preferiu não postar tudo, mas tem algumas outras coisinhas que são bem legais também de mostrar pra vocês entenderem como que é realmente o processo de criação. Porque aqui, que não falei, é o resultado final, né? Pedir autorização, Marco? Olha... Eu já conversei com o Mike várias vezes das lives e tudo. Na minha visão, eu achava que era melhor desassociar, tipo, a minha imagem, né, ao estúdio, porque eu falo muita groselha aqui e eu falo mal de algumas empresas também, né? Vocês estão ligados. O pessoal que acompanha mais tempo tá ligado. Já queimo pontes com muitas pessoas. Mas o Mike, ele falou que acha muito legal as lives, especialmente pra gente poder mostrar que esse trabalho é muito da hora de ser feito também, sabe? E que tem muita demanda também desse tipo de trampo. Não é só carta de Hearthstone pra fazer, não existe só splash art pra ser feita. Tem um trabalho muito legal de outras ilustrações e outros produtos mesmo que a gente pode trabalhar, entendeu? Então, é bem bacana da gente conversar sobre o processo de criação pra vocês entenderem como que é feito mesmo, entendeu? Pergunta, boa aqui, ó. Eu fico pensando mesmo que esse mercado seja grande. Tem trampo pra todo mês? Com o que eu acabei de dizer, na verdade, ele tem mais... a respeito de mostrar que o universo de ilustração ele é muito maior do que a nossa bolha mostra, entendeu? A gente tá meio fechado numa bolha de ilustração e nesse mercado que a gente conhece, mas tem muito chão, muitas coisas interessantes que você pode fazer com ilustração. É essa visão que eu quero te passar, entendeu? Mas eu não quero dizer que você vai trabalhar com essa empresa, entendeu? Não é isso que eu quero dizer. Eu tô falando mais no sentido de que, cara... existe muito trampo, existem muitas empresas que fazem, que precisam de muita ilustração, que não é carta de Hearthstone, não é carta de Runeterra, não é splash art, entendeu? Tem muitas empresas super legais e trabalhos muito interessantes que você pode mirar também, entendeu? Exatamente essa que é a mentalidade, tá? Mas é também legal, se você gosta de splash, se é o seu sonho, manda bala. Vamos começar antes de qualquer coisa... lendo o nome dos artistas que participaram dessa Cinematic, mas eu preciso começar falando porque esse trabalho, na verdade, é um trabalho de uma equipe enxuta, mas muito esforçada, tá ligado? Então, não é feito pelo Mike, não é feito por mim, é feito por uma equipe, sabe? Então, todas as imagens que vocês vão ver aqui passou na mão de muita gente, sacou? Pra poder a gente chegar nesse resultado, a gente só conseguiria fazer essa Cinematic em equipe. E isso é a coisa que eu mais gosto do trabalho que eu tenho. A gente consegue acesso a trabalhos que você só conseguiria fazer em equipe. Se o Mike pegasse esse trabalho sozinho pra fazer, ele não ia conseguir fazer. Por mais incrível que ele seja, entendeu? É essa mentalidade também que é legal da gente ter. Que, tipo, por mais incrível que uma pessoa seja, o melhor ilustrador do mundo, na sua visão... a pessoa não consegue dar conta do número de coisas que tem que ser feita numa cinematic dessa. Então é legal mostrar o nome da equipe, tá aqui na direita. Eu vou ler aqui. Então a direção de arte dentro do nosso estúdio foi feita pelo Mike Azevedo. Pra quem não conhece, o Mike é o dono do estúdio e ele faz a direção desses projetos. E, basicamente, a parte de direção, eu posso até comentar um pouquinho com vocês, mas só pra gente seguir aqui. Eu, Marquinho, o Eric Kenji,
Flaviano Pivotto, Alberto Rocha, Roberta Paz, Rodrigo Camilo e a Isabela Zolik. É a equipe da Mar, né? E nesse projeto, especialmente o Douglas Diego, ele participou com a gente como freelancer. Então foi legal até que ele tá aqui, que eu vou mostrar um pouquinho do que chamou atenção no trabalho do Douglas. Ele é um cara muito legal, não sei se vocês conhecem o trabalho dele, mas ele tem um trampo muito legal e ele fez essa fanart super, super da hora de Clash. Foi o que chamou a atenção, né? O Flaviano ajudou ele, né? A Roberta também ajudou ele, então eles já estavam em contato, mas não adianta só o Flaviano ajudar ou só a Roberta ajudar e eles fazem parte do estúdio, mas é porque o Douglas, ele com certeza mostrou muita capacidade nessa fanart, né? Então, quando a gente precisou, a gente na hora lembrou dele e ele prestou serviço como freela. Então, o Douglas, cara, você é um cara incrível, foi muito da hora trabalhar com você. E depois eu mostro o que ele fez exatamente, né? Mas foi bem da hora, assim, trampar com o Douglas. E aos Celos, né? Que é legal também de comentar que a animação dessa cinematic foi feita pelo Celos, ok? Então, a Celos é um estúdio também de outsourcing, um estúdio muito da hora, que já trabalhou com a gente outras vezes, a gente já tem uma parceria legal, e a animação foi feita por eles. Então, eles pegavam os nossos PSDs, faziam a animação e os efeitos visuais, né? E o áudio, a música foi feita, a sonorização e a música foi feita pelo estúdio Gimme Butter, tá? Eu posso até pegar aqui pra vocês o estúdio do Gimme Butter. Vou pegar aqui, ó. Que é um estúdio, cara, simplesmente incrível. Depois eu queria que vocês olhassem com calma esse estúdio aqui, ó. GimmeButter.com. Tipo, me dê manteiga. É literalmente isso, tá? Dá uma olhada depois no trabalho desse estúdio, que é simplesmente incrível. Então a gente, obviamente, não ia conseguir fazer sozinho, de forma alguma, esse trampo. Mas vamos dar uma olhadinha? No YouTube, galera, eu vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem assistir. Eu vou pular essa parte por direitos autorais, né? Mas a galera da live vai acompanhar aqui comigo. Vamos assistir do começo ao fim, beleza? Simbora, então. Então tem esse finalzinho aqui, né? Maravilhoso. Do Goblinzinho, né? Dando chef's kiss, né? O beijinho de chefe. Maravilhoso. Depois ele criar a sua obra-prima. E a gente pode até falar de alguns easter eggs que foram colocados ao longo da Cinematic, né? Vocês curtiram? Diz aí pra mim. Da hora demais, né? Só que eu falei do Goblinzinho, né? Esse Goblinzinho, ele aparece ao longo de toda a Cinematic. Não sei se alguém, na hora que assistiu pela primeira vez, viu ele ao longo da Cinematic, mas ele vai aparecendo em várias cenas e ele é quase um easter egg ali, né? É o mesmo Goblinzinho do começo e ele encerra ali a Cinematic criando a obra-prima dele. Da hora, né? Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa key art, né? Então, ela foi trabalhada de uma forma diferente, a pintura dela, o render, e ela foi feita por último, baseada na cena final ali, dos personagens, né? Em formação de time, de esquadrão e tal, partindo pra cima dos inimigos pra pintar toda a cena. Então, vocês podem perceber que ele vai ter até um nível de acabamento um pouco a mais do que a própria Cinematic, né? Isso é uma coisa interessante. E essa key art, ela foi feita de uma forma e pensada de um jeito que a gente conseguiu até criar versões diferentes de crop. Eu já falei isso pra vocês algumas vezes, né? Mas dentro de uma imagem dessa, a gente cria diversos crops. Então, o que é crop? São cortes, né? Então, por exemplo, a gente criou um corte vertical dessa imagem, onde tinha mais céu, um pouco mais de chão e tal, para eles usarem em questão de celular, em rede social, né? Então, a gente manda vários crops para os clientes, né? Não vou ter o crop. Mas tudo bem. Imagina que, então, a gente sempre faz com um pouco de excesso essa imagem. Então, a gente faz com mais chão, mais céu. É que essa aqui é a versão horizontal dela, né? Mas tem uma versão ainda mais horizontal, bem vertical. Então, isso é bem legal de comentar. Aí, vamos lá. Vamos começar pelas ideias. A gente tem o privilégio absurdo de conseguir trabalhar numa cinematic desde as ideias iniciais até as partes finais ali, só para entregar para a animação, né? Isso é um privilégio enorme. Existem vários estúdios que fazem isso, mas a maioria que eu conheço,
eles trabalham de uma forma com que chega tudo pronto para eles e o estúdio meio que só cria as pinturas, entendeu? Já chega meio pronto e o estúdio produz as pinturas. Isso acontece bastante, não só estúdio, mas também freelancers, né? Quando a gente fez a Cinematic da Blizzard, foi meio assim, já chegou, a história já chegou meio que pronta, né? Mas, como eu disse, a gente tem o privilégio em alguns projetos de trabalhar desde a história. Então, eles estavam falando pra gente no começo de tudo, era tudo briefing. Então, o que era o briefing? Eles sabiam que ia lançar uma expansão de cores. E eles sabiam as roupas dos personagens já. Então, quando chegou pra gente, a gente teve já a ideia da roupinha de cada personagem, que uma personagem tinha umas tintas sujas nela, ela tinha um balde, ele era um pintor, entendeu? Então, já chegou com esse conceito pronto pra gente. Então, meio que a gente foi trabalhando em paralelo à Supercell, enquanto eles desenvolviam os modelos finais ali do concept, a gente já começou a trabalhar na história, né? Então, a gente entregou pra eles esses boards, né? Essas pranchas com ideias de histórias possíveis, né? Mas como eu disse pra vocês, isso aqui é só o que a gente quis mostrar pra vocês. Na verdade, a gente fez muita ideia. Muita ideia. Até eles irem afunilando e chegar na história final. Mas a gente colocou 2 exemplos aqui. E é legal para vocês darem uma olhadinha na apresentação, pessoal. Olha que interessante. Essa apresentação fui eu que criei o design. Então eu peguei basicamente uma pintura aqui e distorci ela no Photoshop com Liquify e tal, até ela ficar com esse resultado. Então eu criei essa ideia de tinta misturada assim. Depois eu posso até mostrar se vocês tiverem interesse. Mas enfim, essa ideia de tinta pensando realmente na apresentação, sabe? Então, quando você for postar uma imagem no seu portfólio, pensa nisso, na apresentação, como é que você quer que o público veja e como aquilo pode contribuir para a sua história. E eu que montei essa apresentação para mandar para a Supercell também. Então, eu escrevi esse texto aqui. Eu pegava as ideias dos artistas e eu escrevia, pensava numa forma interessante de escrever, colocar um pouquinho de comédia, sabe? Tipo, de um pouquinho de humor no texto, pra fazer um texto divertido e que engaje o cliente, saca? Então depois eu convido vocês a dar uma lida no texto, que eles são bem divertidos também, tá? Então isso aqui eram 2 versões que a gente já mandou pra eles, mas eu queria, na verdade, mostrar uma etapa anterior a essa. Eu falei pra vocês que a gente mandou muitas ideias, né? A gente mostrou um monte de coisa diferente. E eu vou mostrar uma das ideias no começo. Só para vocês entenderem que a gente não faz assim de primeira, entendeu? A gente pena muito até chegar num resultado mais bonitinho, tá? Então é exclusivo, hein? Exclusivo. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas outras ideias que não foram mostradas, ó. Então, saca só que legal. Essa aqui acho que foi feita pelo Eric Kenji. Talvez alguma coisa ou outra. Como eu disse, né? Tudo que a gente faz no estúdio, ela é meio feita a várias mãos, né? Não é feita por um artista só. Então, mas eu acredito que essa história aqui foi feita pelo Eric Kenji, tá? Eu não vou saber exatamente quem fez cada uma, mas olha que legal. A apresentação, né? Já estava planejada aqui. E esse tipo de rabisco que a gente faz para ter a ideia vomitada no papel, entendeu? Então, é uma forma de colocar a ideia rápido no papel, saca? E tem vários desenhos que eu vou mostrar pra vocês, ó, que não foram utilizados, mas eu queria muito que vocês vissem. Ó. Isso aqui é um dos storyboards, né, do pitch. E a gente fazia assim, ó, rabiscão, assim, só pra apresentar a ideia. E aí o que a gente fazia era se reunir entre nós, os artistas, pra contar a história. E aí a história... As histórias mais interessantes a gente tentava trabalhar um pouco mais, mas era bem assim, ó, rabisco mesmo de boneco palito. Então eu queria mostrar pra vocês entenderem que não é já um desenho final de primeira, não, a gente redesenha várias vezes os quadros até chegar num resultado mais legal, né? E tá longe ainda, esse resultado final tá longe de ser o mais da hora, né? Então, ó, vou mostrar alguns outros aqui, ó. Tá vendo? É bem simplesinho. Tem algumas outras que eu pego imagens, tipo isso aqui foi eu que fiz, né?
Então é uma que eu peguei uma imagem lá e eu só queria mostrar que a cidade era cinza. Então eu não fui desenhando toda a cidade cinza. Eu peguei uma foto ali de uma cinematic deles e deixei cinza só pra entender a ideia, né? Pra passar rapidão a ideia, pra depois mostrar que ela tava colorida e tal. Mas é desenho bem cru, bem simples, né? Aí tem uma outra que eu queria mostrar pra vocês que também a gente não postou, mas que eu achei que ficou divertida a ideia, que era uma homenagem. Era a proposta, né? De, tipo, fazer uma homenagem a aquelas séries de pintura que era vendida por VHS, né? Não vamos dar nomes aos bois, mas era meio isso, assim. Então, tipo, começava com um chiado de VHS, aí o personagem entrava, aí ele fazia a pintura do logo dentro do VHS, e tinha todo esse conceito, né, por trás. Era inspirado totalmente no Bob Ross, né? Mas aí pausava, era bem quase uma metalinguagem ali, né? E depois teria os créditos como se tivesse parado, travava um pouquinho e ia passando os créditos, né? Então, eu gostei bastante, foi eu que fiz essa ideia aqui. Infelizmente não foi pra frente, mas a gente gostou bastante. Dentro do estúdio a gente curtiu bastante. Essa ideia eu queria mostrar pra vocês. Foi bem da hora, assim. Então, beleza. Então, depois da gente mostrar essas ideias, a gente foi trabalhando em algumas pinturas, só pra dar um incremento, assim, sabe? De como poderia se parecer a Cinematic. Então, a gente fez essas pinturas rápidas pra também, na apresentação, já não só mostrar, tipo, um possível storyboard, né? Mas a gente mostrava o storyboard com umas pinturas de apresentação. Então, a gente fez um PDF colocando a pintura e aí a história depois, entendeu? Então a gente, para enriquecer mesmo o projeto, né? Então eu fiz essa pinturinha aqui, ó, de baixo, baseado num desenho do Eric Kenji, ó. Aí eu fiz essa pintura aqui, ó, dos personagens coloridos e misturando luz, né? Então eu imaginei, por exemplo, o Barbarian King, como ele é meio vermelho barra meio laranjado, joguei a luz verde da tinta da Archer Queen. Então, eu fiz essa brincadeira, né? De, tipo, jogar uma luz verde nele, depois uma azul. Eu acho que ficou bem, bem bonito, assim, pra apresentação, né? E mudando o Arden, iluminado com verde, com azul também e tal. Ela iluminada pelo Royal Champion, né? Iluminada pelo rosa, pelo laranja, enfim. Essa aqui também ficou bem bonita. Essa aqui acho que foi feita pelo Eric Kenji. Essa aqui foi feita pelo Flaviano, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que foi. E essa aqui eu fiz também rapidinho pra gente poder mostrar pra eles, né? Então foi bem correria, mas eu acho que o resultado final daquela apresentação foi bem da hora, assim, sabe? E aí eles escolheram a história que eles queriam, né? E a gente trabalhou em uma animatic. Então o que é animatic? É basicamente uma pré-visualização de como vai ser essa cinematic, né? É uma pré-visualização do tempo, timing, e até pra gente saber quantas pinturas vão precisar ser feitas, porque até o momento a gente tem só uma ideia de um storyboard, né? Que foi aprovado, beleza, mas a gente não sabe aquilo encaixado no tempo certo, né? Porque essa cinematic, ela parece muito complexa, mas ela é extremamente rápida, né? Ela é super curtinha. Então, esse aqui foi trabalho do Mike e do Eric Kenji, foi feito dentro do nosso estúdio. Acredito que foi a primeira vez, foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez de animatic dentro do estúdio. Então, é bem legal de mostrar pra vocês, porque isso aqui, fofoca aqui só pra vocês, por favor, não espalhem. Mas isso aqui acho que foi, tipo, uma das primeiras vezes que o Mike usou o After Effects, sabe? Tipo, eu ensinei o Mike a usar o After Effects e o Premiere lá, que são os programas de edição da Adobe, né? E, cara, ele aprendeu extremamente rápido, e aí ele, tipo, ele já fez um animatic baseado naquilo. O cara é espetacular, né? Então, dá uma olhadinha aí. E também, obviamente, o Eric Kenji, que é o cara é incrível no desenho. Vamos dar uma olhadinha no animatic, ó. É bem rapidinho. Mas percebe o timing das coisas, tá? É mais o timing que é importante nisso aqui. E essa aqui é uma versão, tipo, sei lá, a sexta versão, a sétima versão, porque já tinha sido feitas várias versões antes dessa final, né? E, de novo, desenho bem simples, a gente nem sabia exatamente quais eram os personagens que estariam nos cenários, mas já dá pra saber as cenas que iam acontecer. Isso que era o mais importante, né? Da gente conseguir contabilizar todas as cenas. Então, vai ter a cena 1, cena 2, cena 3, até a cena 11, eu acho que tiveram 11 cenas, 11 PSDs, digamos assim.
Então ficou bem legal, né? E ó, é o que eu tava falando, a gente não sabia nem como ia ser o cenário exatamente. A gente tava fazendo isso meio que em paralelo com outras coisas, né? Com a etapa de concept, tá? Até tá numa ordem errada aqui. Não tá numa ordem errada, não. Acho que a linha tinha que vir depois, mas tudo bem, não tem problema. Depois daquilo, o que a gente fez foi essa etapa de concept, tá? Então, primeiro, enquanto estava sendo feito o animatic, estava sendo produzido esses concept art aqui. Então, a gente, para ter noção de como seria o cenário, de como seria a vila do Clash of Clans, a Roberta, o Rodrigo... Eu não lembro se o Alberto trabalhou nessa parte. Eu acho que não. Mas ó que legal, eles estavam trabalhando nesses conceitos aqui, ó. Olha que legal. Então vê que iam ter uns canos meio amarrados. Muito disso veio já de um mapa, né, que estava sendo feito do Clash of Clans. Então a gente tinha essa conversa com a Supercell, deles irem mostrando props que eles estavam trabalhando para a gente poder traduzir isso numa versão de cinematic. Então esse aqui é um trabalho do Rodrigo Camilo, tá? E da Roberta Paz. Então, ó, tem muito trabalho também de pensar como que vão ser os elementos que a gente vai precisar pintar, né? Então, isso aqui foi crucial, porque foi uma etapa de planejamento mesmo, assim, sabe? Por exemplo, ter feito esse cenário quer dizer que ter um banco aqui quer dizer que provavelmente vai ter um personagem sentado aqui. Ter esse carrinho do Merchant quer dizer que vai ter o mercador aqui em cima fazendo alguma coisa. Então a gente meio que, vamos pensar o que esse cara vai estar fazendo, entendeu? Então, não é só desenhar coisas que você acha legais, assim, mas é também pensar o que vai ser colocado em cima disso, entendeu? E acabou sendo aprovado como um cenário final, e depois a gente meio que trabalhou para colocar os personagens dentro de cada cena, né? E aí, depois dessa etapa, em paralelo, a gente já estava trabalhando em algumas dessas pinturas aqui, que são o Color Script, tá? São pinturas de Color Script. Nessa imagem aqui, nessa versão, a gente já aproveitou uma das cenas que tinha sido apresentada, vocês lembram? Que tinha sido apresentada ali na etapa anterior de apresentação da ideia. Então a gente já aproveitou algumas coisinhas. A gente tinha um guia de cor para cada cena. Isso foi bem legal também que o Mike fez na direção. E vários artistas trabalharam nesse Color Script. Até quem vos fala. Eu trabalhei nesse Color Script. Foi bem da hora, assim. Foi uma experiência bem legal. Eu fiz essa pintura aqui do Goblinzinho, do Color Script. E aí foi uma coisa interessante, porque nessa etapa aqui do Goblin, foi aonde a gente testou pela primeira vez como que a gente ia resolver visualmente as gotas da tinta. A gente não tinha isso resolvido, sabe? De tipo, bateu o martelo, vai ser assim que a gente vai pintar. Não, tipo, foi aqui a primeira vez que eu tive... Cara, como que vai ser essa tinta? Ela vai ter espessura? Ela vai ter quantas gotas? E daí a gente foi indo e voltando. O Mike, na direção, me ajudou bastante nessa conceitualização de como ia ser. Então foi meio que, tipo, ao mesmo tempo fazendo, saca? Então foi bem legal essa etapa de ter participado do Color Script. Mas aqui também participou... a Isa participou nessa etapa, o Flaviano, o Mike, o Eric Kenji. Cara, uma galera participou desse Color Script. Foi bem da hora, assim, de poder trabalhar também nessa etapa. Eu gosto bastante de pinturas mais rápidas, né? E, coincidentemente, não é à toa, mas às vezes, quando eu faço algumas pinturas aqui na live, eu tento trazer coisas que eu tô relacionado no trabalho. Então, quando eu tô, por exemplo, fazendo pinturas rápidas aqui na live, pode ter certeza que eu tô fazendo pinturas rápidas no trabalho também. É uma forma de eu praticar pra não passar vergonha no trabalho, tá ligado? Então eu uso vocês. Tô sacaneando. Mas enfim, aí tendo o Color Script, a gente consegue ir pra etapa de linha. E essa etapa aqui foi feita pelo Eric Kenji e o Flaviano Pivotto, tá? Acredito que foram só eles que trabalharam. Desculpa se eu esqueci de alguém, posso estar esquecendo, mas eu acredito que foi basicamente o Eric, né, que sempre é o cara das linhas, e o Flávio também ajudou bastante nessa etapa. E foi legal, porque nessa apresentação pro portfólio, eu fiz questão de organizar essa etapa aqui para vocês conseguirem visualizar. Porque todo mundo pergunta, eu queria ver a etapa de linha, na outra Cinematic a gente não teve, acho que não ficou explícita essa etapa. Acho que teve uma imagenzinha bem rápida, assim,
pra homenagear o desenho do Eric, mas, cara, isso aqui é o que realmente faz a cinemática acontecer também, sabe? Na verdade, todas as etapas são importantes, mas essa aqui, pra mim, que sou mais focado no render, né? Essa etapa pra mim aqui é crucial. Pra mim é crucial porque o Eric, especialmente o Eric, né? Ele consegue ter uma síntese no desenho e que me ajuda muito, cara, na hora de fazer a pintura, sabe? Eu consigo pintar muito fácil as linhas do Eric. Pra mim é maravilhoso, facilita muito a minha vida. É isso que eu quero dizer, tá? Então, depois vejam com calma essa etapa aqui, tá? Porque tem todas as poses do personagem. Infelizmente ficou em baixa, né? Mas como vocês estão vendo aqui a live do Marquinho, vocês estão vendo o vídeo do Marquinho, então vocês são especiais, vocês vão ver isso aqui em alta qualidade, porque sim, eu vou abrir uma aqui, um PSD para vocês darem uma olhadinha na qualidade da linha. Porque quem é mero mortal vai entrar aqui, vai tentar dar um zoom e não vai conseguir ver a linha do Eric, né? Mas aqui, vocês são especiais, meus amigos. Vocês são a nata. Deixa eu só achar qual que é essa cena aqui. Rapidão. Ó, então, olha o tanto de layer que tem, né? Nessa cena aqui, tem as outras cenas dos personagens, ó, toda separadinha. Dá uma olhadinha na síntese. Percebe a síntese do desenho do Eric. Mas, de novo, não entenda isso como uma arte final, entendeu? De tipo, ele já vem aqui e desenha assim. Às vezes ele desenha, porque o cara é fora da curva, mas, na maioria das vezes, ele repassa a linha pelo menos umas 2 vezes, assim. Quando tá com pressa, ele repassa uma vez só. Ele é super criterioso na linha. Eu gosto muito do desenho do Eric, então eu sou fanboy mesmo. Mas, ó, as versõezinhas do Goblin, ó. Isso aqui não tem no portfólio, meus amigos. Aqui é exclusivo pra vocês. Mas, ó, todas as poses com linha. Então, tudo isso aqui foi pintado. Então, a Valkyria, por exemplo, ó. As 2 etapas de pose, né? O Bárbaro que eu tava mostrando pra vocês, o Barbarian King, ó, todas as etapas de pose, ó, tudo desenhadinho. E o mais legal do Eric é que como ele já participa de todas as etapas, né, também pintando, ele já consegue até reaproveitar. Então, por exemplo, vamos supor que essa cena aqui, ele tem 2 poses, né? Então, em vez dele redesenhar tudo, ele já reaproveita o corpo, muda um pouquinho, por exemplo, desenha só uma cabeça nova. Então ele consegue otimizar também o meu trabalho na hora de pintar isso aqui pra... Pô, também a gente é filho de Deus, né, mano? Não dá pra ficar fazendo todas as poses porque também não é uma animação frame a frame, né? Ela é uma animação mais... tem um estilo próprio, assim, né? Mais intervalada, intercalada ali. Enfim. Pergunta, vocês usam o modelo 3D dos personagens pra ajudar nessa etapa? Não... E sim. Na verdade, depende. Tô sacanagem. A gente usou nessa etapa aqui só pra arma da Archer Queen. Só pra arma dela, tá? O resto foi tudo desenhado na mão mesmo, beleza? Acho que talvez esse balde... Alguma coisa assim, eu não lembro. Acho que esse balde não foi 3D não, mano. Foi feito na mão. Por isso que tá até vermelho. Porque como a arma da Archer Queen é bem complexa... Ele ia perder bastante tempo desenhando toda... Porque ela tá bem diferente em todas as cenas, né? Então, uma ideia que eu tinha dado era da gente pedir o modelo 3D pra só reaproveitar, né? Mas até pra ter uma identidade do estúdio, a gente não usa o 3D porque o 3D acaba ficando um pouco engessado, né? Enfim, o Eric é um cara fantástico. Toda vez que eu falo dessas cinematics, eu paro pra citar o cara porque ele, pra mim, é fora da curva mesmo. Obviamente, todo mundo da equipe é incrível, mas o Eric... Eu sou fanboy mesmo. E aí, com as linhas aprovadas, e não quer dizer também que, tipo, a gente precisou esperar todas as linhas serem aprovadas. Tipo assim, se uma linha já era aprovada, eu já começava ela. E foi o que aconteceu aqui. Como a linha do Goblin foi feita primeiro, provavelmente enquanto outra etapa estava sendo feita ali do Color, uma outra etapa estava sendo feita aqui, o Eric já estava fazendo essa linha aqui, que era um pouco mais simples. Então era sempre meio... Sabe, a gente tentando fazer as coisas meio intercaladas. E, obviamente, a gente precisa também elogiar o trabalho da Maria Luísa, a Visa, V-I-Z-A, que é a nossa producer lá no estúdio, que é a pessoa que organiza o cronograma e faz tudo isso funcionar pra gente, né, junto com o Mike. Mas eles criam todo um cronograma pra que isso funcione, basicamente, né?
Então, pô, méritos pra Visa de conseguir organizar essa doideira que é fazer uma cinematic, gente, porque é uma doideira. Eu tô falando sério, é muita loucura. É muita gente fazendo coisas muito diferentes ao mesmo tempo. Mas linhas aprovadas, a gente começa o render, tá? Não, ela não é artista. Ela é casada com um artista. Um artista incrível chamado Lucas Parolin. Não sei se você já ouviu falar dele, mas ele é um cara incrível que já colou aqui na live algumas vezes, né? Como eu tava falando pra vocês, essa aqui foi a primeira pintura renderizada, tipo, esse vai ser o acabamento final da nossa cinematic, tá? A tinta vai ser pintada assim. Aproveitando que eu já tinha feito ali o color dessa cena, eu fui a pessoa que pintou esses goblinzinhos, né? Todas essas etapas do goblinzinho. Fui eu que pintei esse pincel, eu que fiz a tinta do pincel, eu que fiz toda essa parte, menos o cenário. O cenário quem fez, acho que foi a Roberta ou o Rodrigo. Acredito que foi o Rodrigo nessa cena aqui, especificamente. Mas, cara, foi muito da hora também, porque aqui, não só a gente teve que pensar como que as coisas iam se parecer, mas mostrar o acabamento final disso, ao mesmo tempo que eu ia mostrar as layers separadas, a separação das layers, entendeu? Então, por exemplo, eu fiz essa gota aqui, ó, separada. Então eu tive que pensar num método que fosse funcionar para animação e que fosse ficar interessante. Apesar de ter sido bem rapidinho, eu já estava planejando isso desde essa etapa aqui, sabe? E lembrando também, todas as pinturas passaram pela mão do Mike. Então, todas as pinturas que vocês estão vendo aqui, elas não são puras. De quando eu falo de cenário, elas não é pura cenário feito pela Roberta, pelo Alberto, Rodrigo. Passou pela mão do Mike. O Goblinzinho também passou, o Mike fez alguns ajustes. Eu lembro que ele colocou um pouquinho mais de volume aqui, ó, nessa região. Ele colocou um pouquinho mais de planificação aqui. Ele entortou a orelhinha dele, exagerou um pouquinho a expressão. Esse aqui eu acho que tá bem próximo do que eu entreguei pra ele, se não for exatamente o que eu entreguei pra ele, mas sempre mexe em algumas coisinhas, né? Esse é o trabalho do diretor de arte dentro de uma cinematic da Mar Studio. Sempre tudo vai passar na mão dele pra ele fazer a unificação, que a gente chama, tá? Não tá puro, tá puro. Mas da hora, né? Esse goblinzinho, pô, eu me orgulho muito, cara. Eu gostei muito de ter pintado esse goblinzinho. Eu fiquei extremamente satisfeito. E não só por tudo que eu já te falei, mas porque eu me orgulho do acabamento. Acho que ficou massa, assim, sabe? Tipo, o metal aqui do cinto dele ficou legal, ficou bem renderizadinho, pensei no reflexo e tal. Então eu fiquei orgulhoso, assim, sabe? Enfim. Aí, essa etapa aqui, já, tipo, essa outra imagem foi feita por um monte de gente. Eu pintei o Barbarian King dessa cena, todos os frames. Isso aqui eu tenho pesadelo até hoje porque foi tempo recorde, cara. Eu vou te falar, eu não vou saber dizer exatamente, mas eu tenho quase certeza que foi tipo assim, 4 dias pra pintar todas as poses do Barbarian King. Eu acho que foi nesse calibre, assim. Foi ridículo. Foi tempo recorde na minha vida. Maluquice demais. Espero não ter que fazer isso de novo. Mas foi foda, mano. Foi tempo recorde. Eu vou mostrar pra vocês a animação dessa cena. Percebe o Barbarian King, tá? Quatro dias. Enfim. Foi bem puxado, mas eu não me orgulho. Ser bem sincero, assim, eu não me orgulho muito do resultado. Não achei que ficou, tipo, a melhor das minhas pinturas. Mas como ficou rapidinho, assim, tudo bem, vai. Tipo, beleza, eu passo. Mas aí o Mike fez a questão de colocar como thumbnail do projeto, cara, uma pintura que eu não me orgulho muito, sabe? Tipo, essa aqui eu não gosto tanto, sabe? Mas obrigado aí, Mike, por ter deixado de thumbnail a pintura que eu pedi pra nem postar. Tudo certo, não tem problema não. Vamos seguir. Essa pintura só ficou legal porque o desenho do Eric era muito bom, eu te juro. Se você analisar a parte de pintura, tá muito caca. Pare de ser inseguro. Eu não sou inseguro, é que eu sei das minhas capacidades. Eu sei que eu poderia ter ido mais longe com essa pintura, assim como eu fiz com a pintura do Goblin. A pintura do Goblin, eu me orgulho. A pintura do Barbarian King, eu não me orgulho. Eu não tô me colocando pra baixo. Eu só tô sendo realista, entendeu? Simples assim. Enfim, vamos falar da textura aqui.
tem uma técnica muito legal que a gente utilizou para fazer essa textura, que é o bevel emboss, né? Então, eu vou fazer rapidinho aqui para vocês, porque foi uma pergunta que deixaram lá no Discord e acho que é massa de trazer essa técnica, que é bem simples, mas extremamente efetiva. E eu uso isso para muitas coisas. Eu já até mostrei para vocês em alguma ilustração, em algum vídeo, tá feito. Mas vocês já ouviram falar de bevel emboss? É aquele efeito que tá aqui nessa parte de effects do Photoshop, tá? Então se você tiver qualquer coisa pintada, vir aqui em effects, bevel emboss, você consegue criar aqui uma certa profundidade no que você acabou de pintar, tá? Então, olha que bacana. Você consegue controlar a fonte de luz também. Perfeito? Então, até se você colocar a luz bem frontal, ó, ele gera quinas para você. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que ele também entende não só as formas, né, mas ele entende também a opacidade. Então, dependendo da opacidade que você usa, ele coloca mais ou menos highlight, né? Ele brinca com essa luz também junto com a sua opacidade. Mas não só a opacidade, mas ele também interpreta pincéis com textura. Então, olha que legal. Se eu usar um pincel com textura, ele vai gerar textura, ele vai gerar bevel emboss na textura. E se eu criar, por exemplo, pontinhos, vou pegar esse aqui que é mais óbvio, pontinhos assim, ele também interpreta com textura. Talvez vocês não consigam ver por causa do tamanho, mas ó, tá vendo que ele criou um highlight aqui? E isso aqui é bem legal para você também... Ó, você pode modificar, então você modifica a fonte de luz disso aqui, certo? E isso é muito legal, meus amigos. Porque vocês conseguem também usar junto com texturas do Photoshop. Então, se você colocar aqui alguma pattern de tecido, por exemplo, ou qualquer outra coisa, você consegue combinar essas duas coisas, ó. O bevel emboss, textura e uma pattern por dentro, entendeu? Olha que doideira. Tá? Então, vamos lá. Vamos supor, deixa eu só deletar o que está aqui. Vou criar, então... Vamos lá. Vou criar, então, um plano aqui, como se fosse um cilindro, vai. Vamos criar um cilindro aqui, bem tosqueira. Com a pior seleção que alguém poderia fazer. Nossa senhora. Não me julguem. Peraí, deixa eu só endireitar que agora eu fiquei com vergonha. Que seleção horrorosa. Ok. Vamos ter, então, um plano aqui, curvo, né? Um semicilindro, aí, um cilindro cortado. E eu vou iluminar ele de uma forma bem simples, tá? Vamos iluminar ele. Vamos colocar, talvez, um highlightzinho, acompanhando a forma. Uma corzinha a mais na transição. Vocês já fazem todas as imagens, né? Porque vocês são profissionais. Certo? Beleza. Temos aqui o pior cilindro pintado na face da Terra. Mas vamos supor que eu quero colocar textura agora nesse cilindro, tá? Então eu vou colocar a mesma layer, vou criar a layer, colocar o bevel emboss nela, como eu já ensinei para vocês. Vou colocar ela em Clipping Mask, botão direito, Create Clipping Mask, tá? Cadê? Deixa eu tirar aqui, ó. Botão direito na layer. Daí você dá o Clipping Mask, Create Clipping Mask. Ou, com Alt segurado, você vem aqui e clica entre as duas layers. E você pode fazer o seguinte, você pode usar um pincel bem texturizado só para gerar textura. Na verdade, deixa eu tirar aquele pattern, ó. Rapidinho. Tirar essa textura aqui, ó. Vamos fazer com ele mais puro, né? Então, você pode usar o seu pincel para gerar uma textura, dependendo do que você estiver pintando, entendeu? Então, especialmente para essas texturas que são pontinhos, né? Bem marcadinhas, funciona super bem. E é legal que você pode voltar com a borracha, com um pincel também bem texturizadinho, e remover um pouco de textura.
E dependendo das configurações que você criar, dentro do Bevel Emboss, você pode ter efeitos bem diversos. Com highlights mais fortes, highlights mais suaves. Ó. Então, por exemplo, se eu diminuir o tamanho aqui, ó, eu consigo brincar com tudo, toda a profundidade, com a textura. Tem vários tipos de Bevel Emboss, né, que ele vai gerar textura bem diferente também para cada momento. Ó. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero esse aqui. Você também consegue misturar isso com o Blending Options, ó. Então, você pode vir aqui, brincar com o Blending Options, tirar textura da sombra, tirar da luz. Se vocês não sabem fazer isso, procurem o meu vídeo no YouTube sobre como aplicar texturas no Photoshop, tá? Como utilizar o Bevel Emboss para criar textura, tá lá no meu YouTube. É só procurar, um dos vídeos mais assistidos lá. Então, isso aqui é bem interessante para você criar essas texturas mais irregulares, mas também, cara, tem usos diversos, sabe? Eu acabo usando, putz, para qualquer coisa. Eu tenho um outro projeto que eu até dirigi, que eu acabei usando isso aqui de uma forma bem mais criativa, que é criando pedras no cenário, assim, sabe? Depois eu vou mostrar para vocês. Até grama dá para usar o Bevel Emboss, se você conseguir usar de uma forma da hora, assim, sabe? De um jeito certinho. Enfim, tudo isso para falar que essa textura aqui foi feita dessa forma. Só que não adianta você só aplicar a textura na parte de dentro, né? Também tem uma pintura que você tem que fazer de acabamento. Então você vem aqui e trabalha por cima, né? Faz o acabamento. E também nos cantinhos, né? É isso que vai vender a ideia de textura. Então eu tô vindo aqui com uma laço tool, ó, bem irregular, para deletar e fazer com que essa textura, a ilusão de uma textura, aconteça diante dos olhinhos de vocês, ó. Então não adianta só você colocar a textura dentro, né? A transição, a edge do seu objeto também tem que valorizar essa textura. Senão não vai parecer nada, né? Vai parecer um cilindro esquisito com uma pele rugosa. Né? Agora sim, ó. Tá vendo? Que interessante. Então sempre lembrar que os cantos dizem muito mais do que a parte interna, tá? Isso é importante de você lembrar. Mas enfim, a textura aplicada aqui na roupinha da personagem também foi feita no mesmo esquema. Aí essa outra cena aqui também foi extremamente complexa, extremamente difícil. Eu tive que colocar nesse post só o cenário separado, porque a gente precisa dar uma apreciada nesse cenário, entendeu? Apreciar o trabalho de Roberta e Alberto. Eu acho que sim, o Alberto trabalhou nessa imagem também. Cara, eu também trabalhei nesse cenário. Lembrei? Eu trabalhei também, mano. Eu repassei os ovos. Eu deixei eles mais tridimensionais, assim. Eu fiz uma revisão na tridimensionalidade dos ovos, na sombra projetada, na mesa. Eu coloquei um easter egg que provavelmente nem saiu na Cinematic, mas está aqui. O logo da Mars talhado na mesa. Tipo, ninguém viu. Fui eu que coloquei ali. Ai, ai. Enfim, eu dei uma repassada, até repassei os personagens, né? Tipo. Opa. Eu repassei. Pô, eu pintei o mercador, eu pintei aqui esses personagens. Acho que o Rodrigo tinha começado, aí eu dei uma finalizada. Acho que a Isa fez essa personagem, depois eu dei uma revisada também. O Flaviano pintou as poses da Archer Queen. Acho que a Roberta começou a pintar ele. Enfim, cara, é uma bagunça, né? Eu já falei pra vocês várias vezes. Também eu revisei aqui a Villager, né? Que é essa personagem aqui. Que a Isa começou a pintura, enfim. A gente passa a imagem em várias mãos, né? Mas, cara, vale a pena apreciar essa cena, porque ela é extremamente complexa. E lembrando, o legal dela e o diferencial é que a câmera passeia nessa cena, né? Então a câmera, ela acompanha a personagem durante todo o cenário, quer ver, ó? Ó, então, tá vendo que tem uma pose que nem foi postada, né? Mas tem aqui a pose dela lateral. Ó, olha a câmera acompanhando a personagem, ó. Vocês perceberam essa transição, cara? Essa transição é incrível. Eu achei que ficou muito foda, sério. Olha essa transição.
Isso aqui é uma transição de 2 PSDs, ó. Isso aqui é uma ilusão de ótica. Na primeira vez que vocês viram, vocês nem perceberam. Vocês provavelmente acharam que era a mesma cena, né? Mas, tipo... São 2 PSDs completamente diferentes que foram pintados em tipo, semanas bem diferentes umas das outras, assim, sabe? Tanto que essa aqui foi pintada muito depois e essa aqui foi pintada muito antes, tá? Então foi uma ilusão bem legal que rolou. Easter eggzinho, né? Tipo, os ovinhos caindo. Dá pra ver que também tem 2 estados do ovo. Ele sem tinta e ele com tinta, né? Ele é colorido, ó. Parabéns pra galera da animação da Ocelos, que isso ficou muito, muito da hora. Isso é uma mistura de After Effects, tá? De Spine, tá? A animação é feita no Spine. Acredito que a movimentação da câmera foi feita também no Spine, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas tem uma pós-produção também em After, tem vários softwares, né? Eu não sei porque a gente não fez essa parte, tá? Mas, de novo, ó. 2 estados da personagem. Ela sem tinta e ela depois com tinta. E isso, cara, demorou pra ser feito, a personagem. E ela tá com o olho fechado. Então, o nosso arquivo tem literalmente ela com o olho aberto, ela com o olho fechado, ela... E ela super bem pintada, sabe? Tá bem certinho esse arquivo aqui. Então até... Eu não sei nem se eu consigo encontrar esse arquivo aqui nos PSDs, mas seria até legal de mostrar esse PSD pra vocês. Se atentem na nomeação, então lembrando que todos esses arquivos foram organizados por alguém, tá? Alguém organizou esses arquivos, tá? Enfim, repassado, tem várias poses de cada personagem, então vamos lá pra Villager, né? Tem a versão 1 da Villager, tem a versão 2, ó, tá vendo que eu tava falando pra vocês? Então tem ela assim, aí tem ela com os olhinhos fechados, ó, o olhinho separado. E isso vocês viram em, tipo, milissegundos da Cinematic, né? Mas a gente parou pra pintar. A Isa, acredito que foi a Isa que fez essa versão da Villager. E, enfim, trabalho muito da hora, né? Tudo separadinho. E engraçado que o Spine, ele não compreende layers com o mesmo nome. Então todas as layers têm que ter nomes diferentes. Enfim. Então, vamos lá. Olhinho separado, ó, passando por trás. Isso aqui é uma máscara, ó. Olhinho passando por trás do highlight. Tá percebendo o highlight, ó? Ó o highlight parado aqui, ó. O highlight do olho paradinho, o olho passando por trás. A esclera, né? Aqui, ó. O branco aqui do olho também separado. Tudo bem separadinho para que ele possa movimentar os olhos durante a animação, tá? E isso acontece com até o personagem lá do fundo. Entendeu? Nesse caso, felizmente, ele não mexe a boca, então a gente já fez a boca direto na máscara, né? Eu chamo isso aqui de máscara. Mas é legal porque ele tem o ovinho separado, ó, em vários estágios também, dependendo da luz, da sombra, porque ele se mexe, né? Tipo, esse personagem, ele dá o ovo pro mercador, né? Enfim. Tem uma coisinha aqui também bem legal, que tinha até uma parte que a gente... Eu não sei se entrou no vídeo final, mas tinha... tinha uma versão desse arquivo que a Witch, ela tá tão distraída pintando o ovo, e a Archer Queen passa correndo, né? Aí ela desvia o olhar, assim, tipo, assustada. Aí, eu não lembro como é que tava na animação, mas, tipo, ela tava pintando a cabeça de um dos esqueletinhos. Eu não sei se isso foi pra versão final, mas era uma opção que a gente deixou pros animadores, tipo, da cabeça de um sair rolando e bater aqui, tá pintada. Enfim, umas coisas meio nada a ver, assim, mas que era engraçado. E, ó, tudo bem separadinho, né? Tipo, o antebraço dela pintado, tudo separadinho, ó, o corpinho separado. Tudo bem separadinho para que eles pudessem animar, né? Então até aqui a personagem, ó, a capa pintada, separada do... esqueci o nome desse item aqui, esqueci, perdão. Mas ó que legal, dá pra ver até a textura que o Flaviano aplicou, ficou bem da hora, assim. Ficou bem legal. E a arma aqui, ó, é pintado
com a linha por cima do 3D. Então isso aqui foi acho que a única coisa de 3D que a gente utilizou aqui. Bem legal, né? Até ela tá super bem pintadinha e acaba que nem aparece na Cinematic, né? Enfim. Bem da hora. Nessa imagem eu acho que é isso. Mas tem as versões também dos balões, né? Tem um balão pintado com a tinta e o balão pintado sem nenhuma pintura, né? Enfim, ó. Foi essa aqui que eu trabalhei, ó, que eu tava tentando lembrar. Foi essa aqui do zoom. Essa aqui eu repassei a textura, eu repassei todo o render dela. Foi bem da hora trabalhar nessa imagem. Eu queria até, em algum momento... Acho que não vai ser possível, infelizmente, mas eu queria em algum momento mostrar um desses paintovers de unificação que eu fiz e que eu faço. Que é um trabalho bem da hora, assim. É bem difícil de fazer, mas fica bem interessante porque como o trabalho é feito por vários artistas... O resultado final tem que parecer uniforme, né? Então tem uma etapa de unificação importantíssima que acaba não mostrando no processo que vocês veem no projeto aqui, né? Essa versão aqui, esse PSD tem várias poses do Warden, né? Tem várias poses, porque ele faz todo o movimento de jogar a tinta. Esse PSD aqui também é malucaço, cara. Foi pintado em tempo recorde. Ah, essa cena aqui tem um easter egg que, cara, é muito querido no meu coração. Muito querido no meu coração, né? Eu já até dei spoiler. Quando saiu essa cinemática, eu falei isso lá no nosso Discord de membros e subs do esqueletinho, da onde ele veio, cara. Porque isso aqui é daquele meme Que Delícia de Dia, cara. Não sei se vocês conhecem esse meme maravilhoso, que é aquele meme que tá tendo uma enxurrada assim, então o menino tá correndo atrás do chinelo dele e ele cai de costas assim e grita: "Que delícia de dia, cara!" Simplesmente maravilhoso, é um clássico brasileiro. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não sei se vocês conhecem, mas ele grita: "Que delícia de dia, cara!" E ele abre os bracinhos. Percebe o bracinho aberto? Então a gente resolveu homenagear a pose dele aqui no esqueletinho. Com os bracinhos levantados, curtindo, né? Ele é o único que tá curtindo aqui a situação, né? Enfim, cara, isso aqui, eu vou mostrar um PSD específico dessa cena aqui, a cena 7. Eu vou mostrar um PSD específico que acho que foi pintado pelo Eric. Isso aqui provavelmente ninguém pensou que foi pintado, né? Mas foi pintado quase frame a frame, né? A versão, aquele momento que o Warden joga a tinta em todos os outros personagens e foi pintado em camadas também, ó. Tem camadas desse rio para eles poderem animar, ó. Bem da hora, né? Isso aqui foi pintado pelo Eric Kenji. Certeza absoluta. E aí tem os splashes, ó. Tudo separadinho para eles conseguirem animar. Isso tudo para eles conseguirem fazer aquele efeito que eu falei para vocês, né? Ó. Percebeu o efeito? Deixa eu até diminuir o volume aqui para não assustar mais ninguém. Vamos frame a frame, ó. Então, não só ele aparece, ó. Ele tá de costas, certo? Aí, ele vira. Isso aqui foi pintado. Aí ele vira, assim. Mais uma pose. Mais outra pose, outra cabeça. Começa a despejar. E aquilo que eu mostrei pra vocês, ó. E perceba, a pose variando, tá? Então são poses diferentes do Warden, ó. Ó o rio passando da direita pra esquerda. E... enquanto vai passando, vai transicionando a pose dos personagens também, ó. Da hora, né? Muito da hora, cara. Essa cena também ficou insana, ficou muito da hora. A galera de animação ali, pô, arregaçou. Foi muito bom, cara. Nem precisa falar que você usou aquele esquema da cordinha no cano. Então, é real, assim. Eu usei o esquema da corda no cano. Então, muito bem observado, Cledson. Mas a gente também entregou uma versão esticada dessa mangueira pra galera da animação. Então, também tem uma parte que eles conseguiram mexer lá, entendeu?
Para quem não sabe, o que o Cledson tá falando é uma técnica também do Photoshop que é bem interessante, que eu vou mostrar para vocês bem rapidinho só, não vou tomar muito tempo, mas é bem rapidinho aqui, ó. Tá. Vamos supor que você tem aqui a mangueira, certo? Então, se você vier em editar e você vier em Puppet Warp, você consegue criar um warp onde você cria pontos de dobra no seu objeto. E isso não importa só para... Não precisa ser só um warp assim, ó. Com tipo uma corda ou com um cano, tá? Você pode fazer esse Puppet Warp com qualquer coisa, tá no Photoshop. Você consegue usar para qualquer coisa, tá? Mas isso é muito útil para você fazer corda, fazer cano. Então o Cledson, muito bem lembrado, eu já ensinei aqui vocês da live, né? Já ensinei há um tempinho atrás, mas tá aí a lembrança, tá? E lembrando, vocês conseguem fazer isso com literalmente qualquer coisa. Então vamos supor que eu quero fazer com essa layer. De novo, Puppet Warp. Você consegue utilizar isso para qualquer coisa. Tá? Então você consegue usar. Você também consegue usar Puppet Warp com coisas mais específicas. Tipo, você cria pontos aqui, aqui e aqui. E você consegue, ó, mexer o seu objeto também assim, ó. Entendeu? Então não precisa ser necessariamente aquilo que eu mostrei. Mas você pode... Vão ter casos e casos, né? Mas você consegue utilizar isso até para rotacionar coisas, ó, tá? É bem útil, dependendo se você souber usar, né? Aí a cena 8 da cachoeira também foi muito legal. Esse cenário foi pintado pelo Alberto. O Douglas pintou essa personagem e acredito que fui eu que finalizei. Eu acho que foi isso. Posso estar maluco, mas eu acho que foi isso mesmo. O Douglas pintou e aí eu pintei por cima dessa personagem para também fazer a unificação. E essa aqui também foi pintada pelo Douglas. E aí eu fiz a unificação também. Dei uma repassada no likeness e tal, ajustei para ela ficar parecida com a personagem. A cena final, que virou key art também, né? Então essa cena final a gente aproveitou e também fez a key art, mas a cena final, ela não é só essa partezinha que vocês viram, né? Mas tem essas outras poses aqui dos personagens tipo olhando para cima, assustado, a tinta caindo, então todas essas tintas a Roberta pintou separadamente. Deu um trabalho insano, com certeza. E aí a tinta cai neles. E, cara, isso aqui também foi insano de fazer. Foi um trabalho de equipe também muito grande. Acho que eu, Flávio e Eric, que trabalhou nessa parte aqui, foi bem corrido, mas deu tudo certo. A gente conseguiu entregar tudo no prazo, tudo certinho. Cara, foi um alívio quando a gente entregou essa imagem, porque acho que ela realmente foi a última imagem entregue pra animação. E o Goblinzinho, que fui eu que pintei também. Então eu pintei o Goblinzinho, que ele dá esse beijinho no final. E eu que fiz a pintura dele. Foi bem da hora também de fazer o Goblinzinho. Então, fico feliz aí que estou fazendo os Goblins da Supercell. Pra quem tá com saudade das minhas pinturas de Goblin, estão aqui nessa... Tava aqui, ó. Por isso que eu não tô fazendo na live, porque tá aqui, entendeu? Mas é demais. Foi uma ideia que acho que o Mike teve lá atrás. Pô, foi bem da hora que a gente conseguiu fazer. Enfim, essa cinematic, cara, foi muita correria, sabe? Mas foi extremamente gratificante ver ela sendo produzida, especialmente por aquilo que eu falei pra vocês, ó. Que a gente teve a ideia inicial, a primeira fagulha ali, depois que eles deram um briefing pra gente. Personagens, pintores, cor. Beleza, simbora. Color Fest chamava, né? E aí a gente pensou um monte de história e, cara, foram meses assim de trabalho. Eu não vou lembrar com exatidão quanto tempo foi de produção, até porque eu acho que a gente interrompeu a produção dessa cinematic para as férias. Então, a gente começou essa cinematic em 2022 e renderizou e finalizou ela em 2023. Foi alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente, mas foram alguns meses de trabalho, desde a etapa de ideia, todas essas outras partes que eu passei. E é isso. Falei e é treta, hein, cara? Treta, mas a gente se orgulha demais. Esse time aqui, relembrando, o Mike, eu, Ericão, Flaviano, Alberto, Roberta, Rodrigo, Isabela e o Douglas aqui que fez um trampo pontual, mas também foi muito bom trabalhar com ele. Cara, que equipe.
Que equipe. Eu quero aplausos. Ó, por favor, aplausos Mais no alto. chat. Porque, cara, eu não sei o que a gente seria sem essa equipe, assim, sabe? Tipo, todo mundo muito focado no trabalho, muito consciente do que a gente tava fazendo ali, da importância do projeto, e a gente conseguiu entregar um negócio muito a mais. Tô falando sério, eu extremamente orgulhoso de todo mundo. É muito bom trabalhar com essa galera, eles são incríveis. Sigam eles, tá, galera? Nas redes sociais aí, procura eles no Instagram. Eu vou tentar deixar fixado no post do YouTube o Instagram de todo mundo pra vocês conhecerem. E, pô, dá uma força lá, segue os caras que eles são muito bons, assim. Eles não postam muito, é verdade. Não posta nada. O Eric não posta, acho que desde 1997 não deve postar no Instagram, tá ligado? Mas acho que vale a pena, só pra vocês estarem ali, tá ligado? Só pra estar ali. Vai que posta. Vai que posta, né? Mas enfim, dúvidas, comentários, deixem aí pra mim. Vamos lá. Podem perguntar o que vocês quiserem, se eu puder responder, eu vou responder porque a ideia mesmo é mostrar pra vocês, pessoal, que existe mundo depois de Blizzard e Riot, tá? Tô falando sério, existem muitos projetos incríveis pra serem feitos, extremamente desafiadores e instigantes, que instigam a mentalidade de artista, de solução de problema que eu particularmente amo ter, sabe? Então, é o que eu falei, cara. Existe vida depois dessas outras empresas que eu citei aí, sabe? Não, é legal trabalhar com eles, com certeza. Mas tem muito chão, muita empresa da hora que vocês podem trampar, sabe? De verdade. Vocês usaram Grayscale em alguma etapa? Não. Não compensa usar Grayscale. É uma boa pergunta, viu, cara? Mas não compensa pra gente usar Grayscale porque a gente tem essa etapa de Color Script que já guia a cor. Então, quando eu vou renderizar... Por exemplo, eu fiz o Color Script daqui e eu comecei direto na cor, tá? Aí pode ser que algum artista usou, mas eu não vou saber exatamente porque o que a gente recebe é mais a imagem final, né? Mas, tipo, quando eu fiz direto na cor porque é o Color Script. Não faz sentido pra mim fazer em escala de cinza. Eu não lido bem com escala de cinza. Eu acho que ele é um processo que mata as cores. Eu não gosto. Eu acho que dá mais trabalho deixar bom do que você só fazer com cor. Pra mim, ok? Não tô falando que essa versão que você tem que fazer desse jeito. Pra mim funciona assim. E aí, quando eu vou renderizar a versão final disso aqui, eu literalmente pego o Color Script, essa imagenzinha aqui, jogo no Photoshop e vou pintando área por área. Eu vou separando, por exemplo, a cabeça, aí eu já separo o nariz da boca, eu já vou separando as layers e eu vou pintando já a versão final. Mas eu faço assim. Existem artistas que têm outros processos, que fazem flat e tal. Eu não faço flat. Eu pego a linha do Eric, coloco por cima do Color Script e já vou pintando a versão final. Eu faço diretão mesmo, porque eu já tenho muita prática, né, cara? Eu faço isso aqui já há muito tempo, muitos anos, pintando o Clash, então... Coisas pro Clash Royale, pro Clash of Clans, né? Isso aqui é um projeto pro Clash of Clans. Enfim, já tenho bastante prática. Não é que eu acerto, não é isso, sabe? Tipo, não tô acertando sempre. Eu erro pra caramba ainda, mas pra mim é o processo mais confortável possível, entendeu? Não é regra. Não quero cagar regra nenhuma pra vocês, tá? Pergunta, como unifica as cores de um arquivo com tantas camadas? Ótima pergunta também, Fábio. Eu uso esse plugin Layer Factory, tá? Mas, no geral, você consegue também criar uma action no Photoshop em que você aplica layer. Vamos supor que eu tenho várias... Ó, vamos fazer um exemplo aqui bem rapidinho, tá? Eu tenho várias layers aqui, certo? E vamos supor que eu preciso mudar a cor de todas essas layers. Então, o que eu faço é... Eu venho aqui... Hue Saturation, por exemplo. Pode ser qualquer outro, tá? Aí eu uso aqui com o Clipping Mask. E eu mudo a cor. Beleza? E aí, como eu aplico? Você pode criar uma action em Window, Actions. Aí você vem aqui, ó, e tem... Eu criei uma action que é o meu F9. Cadê meu F9? F9. Cadê? Aqui, ó, F9. Ele duplica a layer, ele move a layer pra cima, e aí... Não, ele duplica a layer, move uma layer pra baixo, enfim, ele faz toda essa ação aqui, ó. Tenho a layer por cima, F9. Ele aplicou a minha layer e criou uma cópia por baixo. Aí eu vou apertando F9 várias vezes, ó. F9, F9, F9. E ele vai aplicando. E ele mantém o nome da layer, né? Então
Então, se você quiser copiar, dá uma olhadinha aqui, ó. Você pode copiar a minha action, tá? Se você quiser. Mas, vou voltar aqui, ó. Eu falei para vocês que eu uso o Layer Factory, que é esse plugin muito bom, né? Que eu amo de paixão. Aqui, ó. Então ele tá aqui no Clipping Mask de novo, né? E eu uso o Layer Factory. Então o que eu faço? Eu seleciono as minhas layers, eu clico em Mark e depois Clip and Merge. O que ele faz? Ele duplica essa layer de efeito por cima de todas e aplica sozinho. Tudo sozinho. Tá bom? E aí também tem um outro arquivo que é o Flat Hero, que foi um pluginzinho, um script criado pelo Henrique Lira, que está em algum dos meus vídeos. Se vocês lembrarem aí qual é o vídeo, manda aí no chat. Algum dos vídeos eu disponibilizei esse plugin de graça para vocês, que foi o Henrique Lira que criou, que ele automatiza também a aplicação das layers. Eu até ensino como fazer. Eu fiz isso, né? Eu fiz isso, ou não? Enfim, de qualquer forma, vocês podem me cobrar na área de sugestões. Se eu não tenho esse vídeo no canal do YouTube, me cobrem na área de sugestões lá do nosso Discord de subs e membros do YouTube. Tá bom? Então é assim que eu faço. Ótima pergunta, mano. Obrigado. O trampo do Mike no final é só ele repassando tudo ou ele passa o feedback pros artistas fazerem? Cara, o trabalho do Mike, ele é insano. Tipo assim, é que assim, eu falo, a gente renderizou, a gente pintou, mas cara, o Mike, ele, como diretor, ele faz reunião basicamente o dia inteiro com a galera da animação, com a galera de som, com a galera da Supercell. Ele faz reunião com todos os artistas, ele acompanha todos os projetos, ele faz paintover em todos os projetos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? Tipo, ele vai recebendo os PSDs, ele vai repassando, enquanto ele vai também organizando em algumas cinematics, eu ajudo ele nessa parte de organização também, um pouquinho de direção. Eu fiz um pouquinho disso nessa imagem, mas eu acho que eu não cheguei a ajudar na direção dessa cinematic. Mas eu ajudei ele em parte de organização, assim, sabe? Tipo, já ir preparando os arquivos e sempre vai afunilando pra ele. Ele é como se fosse a boca do funil, pra tudo. Então tudo desemboca no Mike, assim, sabe? De, tipo, ele organizar alguns arquivos, repassar tudo, conversar com todo mundo, reunião pra caramba. Enquanto tá resolvendo algumas coisas, ele tá vendo outras, sabe? Tipo, é muito mais um trabalho de backstage e de organização e finalização. E isso é um trabalho mais invisível dentro do projeto, sabe? Essa parte de direção, às vezes a gente não valoriza tanto quanto ela deveria ser valorizada, cara. Porque é um trabalho de bastidores muito difícil, assim, sabe? É bem difícil mesmo. E insanamente complicado. Não é só custoso no tempo, mas é complicado, assim, sabe? Você tem que tomar decisões muito difíceis o tempo todo. Vamos lá, próxima pergunta. Obrigado pela pergunta também, muito boa. Muito boa pergunta, Muti. Perguntas. Fazer ilustras de fanart desses jogos abre portas para pegar jobs nesses estúdios? Olha, o Douglas, que foi um artista que a gente chamou para trabalhar como freelancer dentro desse projeto, ele foi chamado porque ele tem uma fanart de Clash no portfólio. Mas uma fanart muito boa. Ele tava pronto, tá ligado? Você olha isso aqui, eu não falo que isso aqui é uma fanart, eu falo, isso aqui é uma imagem oficial. Entendeu? O Douglas, ele é um cara nesse nível, assim, sabe? Tipo, e ele já teve a experiência de trabalhar junto com o Flaviano, o que também facilitou muito da gente saber que ele era uma pessoa fácil de lidar. Então, são várias camadas aí, entendeu? Com certeza, fanart de jogo abre muitas portas. Eu acho que um ilustrador não precisa ser concept artist. Na minha visão, de uma forma mais simples possível, para você conseguir trabalho, eu acho que o jeito mais fácil é você fazer fanart. Eu não acho que você tem que fazer concept das coisas. Concept já é um trabalho por si só, extremamente difícil, e que se você fizer mal feito, ele vai transparecer na sua imagem final. Então, com certeza, a fanart chama muita atenção, mas muita atenção, tá? Então, tipo, o Douglas, ele tinha outros projetos muito legais, mas quando eu olho esse projeto, eu não sei se eu consigo encaixar ele dentro de um projeto de Clash, se percebe? Então, é importante que ele consiga mostrar interesse pela área que ele quer pra angariar esse tipo de trampo. É isso aí. Basicamente é isso, tá? E às vezes eu vendo algum portfólio,
Não precisa nem estar pronto, mas às vezes eu olho para um portfólio e falo, cara, essa pessoa com direção, um pouquinho de direção, essa pessoa vai muito longe, entendeu? E eu consigo visualizar isso, sabe? Bam, bam, bam. Mais perguntinhas, mais perguntinhas. Para poder fazer uma animação como aquele GIF / vídeo mais simples em linhas, requer o que para poder montar uma história ou animação assim? Requer conhecimento de algum software de animação. Naquele caso específico, ele tá falando desse aqui, né? Isso aqui foi feito com Photoshop, After Effects e Premiere. São os programas da Adobe. Mas isso aqui também pode ser feito no Tumbum. A galera de animação pode me ajudar. Pode ser feito com vários outros programas. Tem programa de storyboard e de animatic que é feito para essa etapa. Só feito para essa etapa. Só que eu não conheço. Dá para fazer no Krita, com certeza, tá? Clip Studio. Então, tem diversos programas que você consegue fazer isso. Você precisa só saber um pouquinho de edição de vídeo. Não é nada complexo, tá ligado? Mas isso aqui é uma etapa muito, muito importante. A pessoa que faz animatic e storyboard e animatic, são as pessoas, eu ouso dizer que são as pessoas mais importantes do projeto. Ouso dizer. E tem uma escassez de bons profissionais disso aqui. É difícil você encontrar um bom profissional disso, cara. Que não tá contratado, tá ligado? É difícil. Tem escassez de profissional que faz isso aqui bem feito, mano. Juro por Deus. E ele tem muito poder nas mãos. Porque ele decide tudo que vai acontecer na Cinematic. Tudo. Ele decide basicamente quanto vai custar a Cinematic. É muito, muito foda. É extremamente difícil, tá? Última pergunta. Dogzy. Você acha negativo para estúdios e empresas verem o seu trabalho bagunçado? Por exemplo, eu não uso exatamente flat color por preferir underpainting, mas não tenho uma line art perfeita, pois não funciona muito para mim. Apenas o final importa? Cara, nem sempre. Eu não consigo te falar que só o final importa. Para mim, sim. Para mim, só o final importa. Então, no estúdio, quando eu tô dirigindo algum artista, para mim, sinceramente, não importa o método que ele usa, para mim importa o resultado final. Se tiver fazendo com 3D, se tiver fazendo... que depende muito do trabalho. Com flat color, sem flat, direto. Cara, tanto faz, mano. Só importa a imagem final. Mas eu não posso falar por todos os estúdios, né? Obviamente tem estúdios que eles têm um cronograma e um esquema de trabalhar mais fechado que talvez você tenha que se adaptar. E se você mostrar eficiência nesse processo já no seu portfólio, talvez você tenha mais facilidade de ser chamado para essas empresas, entendeu? Então é o famoso... Depende, irmão. Belezinha? Fechamos então, galera? Show. Obrigado pelas perguntas. Ótimas perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, deixa nos comentários lá do YouTube, tá bom? Bele. É isso, galera. Pô, da hora, hein? Da hora. Curtiram mais uma análise de 1h20?